Vamos a mais uma aula de Direito Constitucional. Vamos continuar o artigo 5º falando do inciso 38. Vamos falar agora a respeito do Tribunal do Júri, muito cobrado em concurso público. Qualquer banca examinadora quer saber quais são as características básicas do Tribunal do Júri. Vamos dar uma olhada no inciso 38. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei, assegurados a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos, a competência para o julgamento de crimes dolosos contra a vida. O importante aqui é perceber as características essenciais do Tribunal do Júri. Bastante atenção na linha D. A competência do Tribunal do Júri é julgar os crimes dolosos contra a vida, e, em regra, em normas de organização jurídica. Nós vamos perceber que, na verdade, é julgar os crimes dolosos contra a vida e aqueles que forem conexos. Mas para uma questão sobre o artigo 5º, basta lembrar que a competência do Tribunal do Júri é para julgar os crimes dolosos contra a vida. Mas o importante é lembrar as 4 características: plenitude de defesa, sigilo das votações, a soberania dos veredictos e a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida. O Tribunal do Júri também é um órgão do Poder Judiciário de primeira instância. Lembre-se, o Brasil, na organização do Poder Judiciário, adotou o princípio do duplo grau de jurisdição. Quando a gente estuda o Tribunal do Júri, temos que lembrar que ele vai ser instalado na respectiva comarca. Aconteceu um crime doloso contra a vida em uma determinada comarca, é um crime doloso contra a vida de competência da Justiça Estadual. O juiz de direito da comarca vai convocar o Tribunal do Júri, instalar o Tribunal do Júri e nós teremos a sessão de julgamento do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri, ele faz o primeiro julgamento da causa, um primeiro julgamento daquela pessoa, do réu que está sendo acusado de ter cometido um crime doloso contra a vida. É um órgão judiciário de primeira instância. E apesar do nome tribunal, ele é um órgão judiciário de primeira instância. Toda comarca, qualquer localidade onde exista o juiz de direito, eu tenho um tribunal do júri. E quando o tribunal do júri decidir, da decisão do tribunal do júri é possível recorrer para o TJ. Veja que na Justiça Estadual nós vamos encontrar grande parte da competência do Tribunal do Júri. Grande parte dos crimes dolosos contra a vida serão de competência da Justiça Estadual ou da Justiça do Distrito Federal. Mas isso não significa que não exista Tribunal do Júri em outras justiças. É importante prestar atenção que no âmbito da Justiça Federal eu posso ter o Tribunal do Júri. Afinal de contas, se ocorrer um crime doloso contra a vida de competência da Justiça Federal, o Tribunal do Júri vai ser instalado junto à Vara da Justiça Federal. E aí vamos ter Tribunal do Júri no âmbito da Justiça Federal. E na Justiça Federal também será na primeira instância. Na decisão do Tribunal do Júri, é possível fazer recurso ao TRF. Um exemplo de competência do Tribunal do Júri no âmbito da Justiça Federal: se acontece uma chacina dentro de uma aldeia indígena, nós estamos falando de um crime doloso contra a vida que serão julgados no âmbito da Justiça Federal. Veja, eu posso sim ter a instalação do Tribunal de Júri no âmbito da Justiça Federal. Além de perceber as características básicas do Tribunal do Júri e perceber que o Tribunal do Júri é um órgão de primeira instância e que pode acontecer tanto no âmbito da Justiça Estadual ou do Distrito Federal, quanto no âmbito da Justiça Federal, nós temos que ficar atentos às entrelinhas de cada uma das características do Tribunal do Júri. Quando se fala de plenitude de defesa, é uma questão óbvia. Um dos princípios mais importantes inseridos no artigo 5º da Constituição, e a gente vai ver mais à frente, é o princípio do devido processo legal. E como decorrência do princípio do devido processo legal, existe o princípio do contraditório e da ampla defesa. O artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Naturalmente, se eu tenho ali a instalação do Tribunal do Júri, se eu tenho um réu acusado de ter cometido um crime doloso contra a vida
E se o Ministério Público, o promotor de justiça, está acusando aquele réu, ele tem todo o direito de defesa. Ele pode se utilizar de todos os meios válidos, lícitos para se defender. E, naturalmente, tem todo o direito de ter a sua defesa técnica pelo seu respectivo advogado. Se o réu não tem advogado, não tem condições de contratar um advogado, ele vai ter um defensor público. Se não tem defensor público, um defensor dativo, um advogado dativo, que vai ser nomeado pelo juiz para defender tecnicamente o réu. Veja, plenitude de defesa significa assegurar ao réu todas as possibilidades lícitas de defesa de provar sua inocência. Além disso, eu tenho o sigilo das votações. Quando se fala do tribunal do júri, quem decide, quem condena ou inocenta o réu é o tribunal do júri. Os jurados, o conselho de sentença. O resultado final formado pelos 7 jurados que irão compor o conselho de sentença. E, naturalmente, quando os jurados decidem, eles decidem de acordo com a sua livre convicção. Não existe um debate entre os jurados para decidir se condena ou se absolve o réu. Cada jurado toma uma decisão individual. Cada jurado vai responder aos seus quesitos que são formulados e respondem de uma maneira secreta, de uma maneira individual. Os jurados não se comunicam entre si no sentido de decidir se irão condenar ou se irão absolver o réu. E o sigilo é uma garantia até mesmo para o próprio jurado, seja para manter a imparcialidade do julgamento, do exercício da sua função ou para sua própria proteção. Já pensou se o réu, um traficante de alta periculosidade que já cometeu inúmeros homicídios dolosos, e esse traficante ficasse sabendo que condenou e quem absolveu no âmbito do Conselho de Justiça? Aqueles que condenaram este réu teriam uma situação de perigo, uma situação de ameaça quando voltasse ao seu cotidiano, à sua vida normal na sociedade. Veja que o sigilo das ações não é uma garantia simplesmente pela imparcialidade do julgamento, mas é uma garantia para o próprio jurado. Afinal de contas, não é possível ao réu saber se fulano de tal condenou ou se fulano de tal absolveu. Outra característica muito importante é a soberania dos vereditos. A partir do momento que eu falo que a decisão do tribunal do júri é soberana, isso não significa que eu não possa recorrer. Pelo contrário, o tribunal do júri é um órgão de primeira instância. Da decisão, da sentença proferida no âmbito do tribunal do júri, é possível a interposição de recurso. Se estiver falando de justiça estadual, eu vou recorrer para o TJ. Se eu tenho um tribunal do júri no âmbito da Justiça Federal, eu recorro ao TRF. Não confunda a soberania dos vereditos com impossibilidade de recurso. É possível recorrer sim. O que não pode acontecer, o TJ ele não pode proferir um acórdão substituindo a decisão que foi prolatada pelo tribunal do júri. Quando se recorre para a realização de um novo júri. A partir do momento que eu tenho a sentença prolatada no âmbito do tribunal do júri, eu tenho um recurso para o TJ. E o TJ pode dar provimento ao recurso no sentido de que seja instalado um novo tribunal do júri e que seja feito um novo julgamento. Podemos ter a figura do protesto por um novo júri, mas eu não posso ter a decisão, o acórdão do TJ substituindo a decisão, a sentença do tribunal do júri. O Tribunal de Justiça ele não tem soberania para que o seu acórdão venha a substituir a decisão tomada pelos jurados. É importante perceber essa característica fundamental do Tribunal do Júri. A decisão do Tribunal do Júri ela é soberana. Somente o novo júri seria capaz de anular aquela decisão proferida anteriormente. Mas para isso é necessário interpor um recurso. E o tribunal vai decidir se vai acontecer o novo júri ou não. Atenção, a soberania dos vereditos não significa a impossibilidade de recurso. Existe a possibilidade de recurso. Existe a possibilidade de um protesto por um novo júri. E temos a característica mais importante do tribunal do júri, que é a sua competência. O tribunal do júri existe para julgar os crimes dolosos contra a vida, e não só homicídios, mas o aborto, o infanticídio, o instigamento ao auxílio ao suicídio, enfim, dos crimes dolosos contra a vida, inseridos no Código Penal brasileiro, e que estão classificados como crimes dolosos contra a vida. Um detalhe, o tribunal do júri não é só quando eu tenho a consumação do crime. Se eu tenho uma tentativa de um homicídio doloso, nós temos também uma competência do tribunal do júri.
Mas cuidado, uma coisa é o homicídio doloso. Nesse eu tive a intenção de matar. Outra coisa é o homicídio culposo, onde não há intenção de matar. Se vocês estiverem resolvendo uma questão e a questão fale de homicídio culposo, não há que se falar em competência do tribunal do júri. O tribunal do júri existe para julgar os crimes dolosos contra a vida e não os crimes, não os homicídios culposos. O homicídio culposo não é competência do tribunal do júri, é competência do juiz de direito, da vara criminal e da respectiva comarca. O tribunal do júri é quando eu tenho um crime doloso contra a vida, ou seja, aquele crime que foi cometido pelo agente e o agente agiu com a intenção deliberada de matar aquela pessoa ou de tentar matar a pessoa. Na nossa próxima aula, vamos continuar o artigo 5º e vamos falar sobre o inciso 39. Até mais!